algumas coisas ali sobre o som cavo, mas podemos deixar para a aula que vem também, né? Então, no final da aula, eu vou dar um trabalhinho para vocês, certo? Sobre identificar aí umas peças de som cavo. O que que seria? O trabalho, vocês vão. Eu explico. Bom, só resumindo, vocês vão pegar 3 peças aí do apartamento de vocês ou do vizinho, fazer uma mapinha dela, certo? E vão identificar quantas peças tem e quantas são cavo e identificar no projetinho ali. E depois preencher uma planilhazinha que eu vou dar. Então, vai ter o trabalhinho, mais a planilha para preencher, para nós identificar com as características do imóvel, entendeu? Mas eu vou dar depois no final da aula. Beleza? Vamos conversar um pouquinho então sobre a manifestações patológicas em revestimentos em porcelanato. Tá? Estão visualizando a tela aí? E aí, pessoal? Sim. Revestimento em porcelanato. Tela grande. Então vamos lá. Então, o revestimento em porcelanato, né? O que que nós temos? Então, o que que é porcelanato? Porcelanato nada mais que é um conjunto de placas porcelânicas de pequenas dimensões, né, com alta dureza, baixo índice de absorção d'água, né, muito utilizado no revestimento de piscinas, fachadas e atualmente em quase toda a utilização cerâmica, né? Então, esse que nós utilizamos aí como revestimento em porcelanato. Então, a característica maior, então, é baixo índice de absorção, né, que nós temos, então, melhorando a qualidade. Então, geralmente, elas então, o porcelanato, ele é tipo de revestimento cerâmico com opções que podem ser usadas em áreas externas e áreas internas também, né? Eles mais utilizados em fachadas, pisos, né? E ele se diferencia dos demais por quê? Por conta do seu o processo de fabricação que utiliza matérias-primas nobres de alta temperatura com composição na sua massa. Além disso, ele tem baixa absorção de água e alta durabilidade. A sua produção é realizada a partir de uma mistura de argilas, feldspatos, quartzo e outros. Essa massa é submetida a temperatura de queima superior a 1.200 graus, que resulta numa peça rígida, homogênea e compacta com corte totalmente reto, né? No momento que eu tenho baixa absorção de água, certo? Então eu vou ter ele não absorvendo muita água, ele tem baixa dilatação e compressão. Então faz com que a gente trabalhe com juntas menores, né? Então toda aquela ideia lá de peça de 20 por 20, 30 por 30, tem junta de 0,2, 0,3, 0,5, aqui no porcelanato cai por terra. Por quê? Porque a coeficiente de dilatação dele é muito baixo, a absorção é baixíssima, nosso trabalho conjunta praticamente zero ou junta seca, conforme o caso a ser utilizado, né? Então, o produto versátil, né? Existem diferentes alternativas para todas as áreas da casa, também para gente comercial, ambiente comercial, alta resistência mecânica e abrasão física e química, uniformidade de coloração, baixa absorção da água, facilidade de limpeza e alta durabilidade, né? Então, aqui alguma fotinho dele, né? Ele apresenta maior resistência e por ter uma base mais rígida, né? Essa resistência ocorre devido ao uso de matérias-primas de alta qualidade e a temperatura elevada de queima. Também ela possibilita que o porcelanato seja cortado na máquina em ângulos perfeitos de 90 graus. A pressão permite também o porcelanato, como chamamos de junta seca, com maior
largura menor que a rejunte de cerca de 2 milímetros. A junta seca, o que que ela faz? Ela reduz a aderência de sujeira e gera um aspecto visual mais harmônico, favorecendo amplitudes dos ambientes. Os porcelanatos são encontrados diferentes cores, estilos, inclusive com a opção de recriar estampas e texturas. Então, eles podem imitar pedra, pode imitar madeira, né? E concreto também. Então, essas diferenças que nós temos nas opções que nós temos. O de curiosidade surgiu na Europa e nos anos 80, quando ceramicistas italianos e espanhóis começaram a inovar a maneira de produzir os revestimentos. Então, o material começou a ser exportado para diversas regiões do mundo e se expandir para outros mercados. O motivo da expansão foi o fato do porcelanato ter um processo produtivo ecologicamente correto, explorando as jazidas de maneira mais racional que a técnica usada para a extração das pedras naturais. No Brasil surgiu 10 anos depois, né? Atualmente o nosso país conta com importantes produtores que inovam continuamente a produção de materiais de porcelanato, que são mais bonitos e funcionais, né? Então, o porcelanato é feito de uma massa de porcelanato que é composta por uma mistura de argila, feldspato, areias, feldspatos e também minerais, que são combinados em proporções especiais, então atomizados. Enquanto o revestimento tradicional é composto por 2 a 4 tipos de argila, e os porcelanatos pode ter uma composição de até 10 materiais, né, que o compõem, materiais mais nobres. Então, para entender melhor o porcelanato, é importante compreender que não só a sua composição, que é diferente do mais revestimento, mas também o seu processo produtivo. Então, eles têm a preparação da massa. Acho que eu vou deixar mais tipo de curiosidade, tá, pessoal? Como é que é feito? Preparação da massa, as matérias são transportadas até moinho, no processo de moagem gera a borbotina, né? Partículas de argilas moídas diluídas na água. É feita a atomização, que após a secagem em tanques, a borbotina é bombeada até o atomizador e ele retira toda a água dela e transforma num pó fino com granulometria uniforme, uma poeirinha, né? Depois é feita a prensagem, o pó atomizado é direcionado à linha de produção e coloca uma prensa específica para ser compactado. O resultado é uma bolacha cerâmica. É feita a secagem, sai da prensa, e a secagem é feita para eliminar possível água que tem, e depois vem o processo de esmaltação, que prepara a base cerâmica recebendo 2 camadas, engobe e esmalte. O engobe é uma camada intermediária para reduzir a diferença entre a base e a camada de esmalte e melhorar a qualidade final do produto. O esmalte visa decorar o revestimento e impermeabilizá-lo, determinar suas características superficiais, como textura, resistência ao desgaste, resistência química. Com a tecnologia de impressão digital, as peças podem ser decoradas com padrões bem realistas. E depois é feita a queima, né? A queima material é direcionada ao forno, né, com temperatura de até mais de 1.200 graus, e durante esse processo que o produto adquire suas características, tipo resistência, absorção, né? E a escolha dele, na sequência, os produtos passam por uma linha de produção que busca identificar possíveis defeitos na superfície, nas dimensões, e separar os porcelanatos de primeira linha, né, e o de segunda linha, e caso eles sejam descartados, são quebrados, moídos e reutilizados. Por isso que é uma geração, uma nova geração a fábrica de porcelanatos, porque tudo que você tem de pera você pode utilizar novamente, né? Qual é as diferenças que nós temos entre os tipos, né? Acho que aqui, né, tipos de mais adequados, então técnico toda a massa. Qual é, além de ter alta resistência mecânica, o pessoal caracteriza porcelanato técnico é que ele não recebe esmalte na superfície. Todo porcelanato técnico é retificado. Isso significa que o acabamento das bordas é totalmente reto, com o objetivo de diminuir a aparência dos rejuntos entre as placas. E o esmaltado, tá? Assim como o técnico, o porcelanato esmaltado tem alta resistência mecânica. A diferença, como o próprio nome já diz, ele recebe uma camada de esmalte na superfície. O acabamento da superfície pode ser natural, mas varia de acordo com o produto. Para as externos porcelanatos esmaltados, um dos mais ásperos ajuda a evitar quedas.
ideal para varandas, né? Área de lazer e piscinas também, né? O pessoal tem porcelanato para áreas externas, então, né? Eles têm um contato frequentemente com a água, é uma versão mais resistente à abrasão e com durabilidade maior, porém não é indicado para uso em fachadas e paredes externas, pois que o seu coeficiente de atrito é alto, oferece maior dificuldade de limpeza. Ele também possui característica antiderrapante e impermeável, por isso é muito usado em varandas e piscinas. Porcelanato natural não recebe nenhum acabamento no final da sua produção, ele é mais resistente e pouco escorregadio, por isso pode ser usado em qualquer área, tanto espaços residenciais como comerciais, incluindo as paredes e fachadas. Tem superfície fosca, ou seja, não tem brilho. Toda vez que não tem brilho, eu chamo de fosco. E o porcelanato polido, após a finalização da massa, essas peças recebem um polimento e uma camada de impermeabilizante. São mais lisas e, por isso, indicadas para áreas secas e internas, como salas, corredores, dormitórios, etc. Né? Todo porcelanato tecno-retificado? Sim. No entanto, porcelanato esmaltado pode ter borda retificada ou arredondada, que é o bold. Veja os tipos de borda, então retificado, borda reta, bold, aquela borda arredondada. Tá? Então, no caso das peças retificadas, é comum que o acabamento seja mais uniforme, isso porque a peça e o rejunte ficam no mesmo nível e os passamentos entre eles são menores. Porcelanato retificado, as placas são aplicadas em até 1,5 milímetros de rejunte, resultando na sensação de ser uma única peça em todo o cômodo. No bold, entretanto, o rejunte fica um pouco abaixo do porcelanato, né? Porque tem a voltinha ali, redondinho, né? Agora, eu vou conversar alguma coisinha sobre projeto de paginação. Então, no momento que eu tenho digamos, um projeto, né, a primeira coisa que eu vou ter? Vou ter que definir as áreas a ser utilizadas, né? Tá, como é que está aí a qualidade da impressão? Está mais ou menos, pessoal? Dá para ouvir bem? Visualizar bem? Não, Os textos não, prof. Não dá não pra ver o dá. que que é cada área direito. Tá. Tá, mas só para ter uma ideia ali. Então, o que que eu tenho ali, né? Então, eu tenho as plantas baixas da minha edificação. E eu tenho cortes que eu vou fazer para quê? Para identificar as paredes. Então, na planta baixa, eu posso identificar os pisos. Então, em primeiro lugar, você vai ter uma plancha geral de todas as peças. Você pode enumerar cada uma delas, certo? Então, aqui eu tenho um pavimento, dois pavimentos. Eu posso numerar cada uma delas. E depois eu vou pegar cada uma delas e analisar especificamente. Tá? Eu vou fazer o projeto de paginação. Então, o que que eu posso identificar aqui? Ó? Áreas que eu tenho, então, para mim comprar o meu piso, né? Então, áreas externas, tá? Que eu poderia usar mais 10%, certo? Pego cada uma delas. Áreas externas, áreas diferentes, então tipos. Então, digamos, esse inclinado vai ser um tipo de piso que eu vou usar, interno. Esse azul vai ter outro tipo de piso. E esse aqui é outro tipo de piso. Então, primeira coisa é identificar os tipos de piso a ser utilizados, tá? Daí, cada um deles, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a área, vou dar mais 10%, vou verificar o tamanho que eu quero, porque eu escolhi esse porcelanato, esse piso que eu tive. Daí, na compra, eu vou identificar quantos metros tem por caixa, entendeu, pessoal? Toda vez que você comprar um piso, você vai comprar por caixa, você não vai comprar por peça ou por metro quadrado, é tantas caixas. Então, você vai identificar, faz a área, manda 10%, vê o valor do quantos metros tem cada caixa, vê quantas caixas que tem, ok? Então, aqui é uma maneira de você quantificar a quantidade de caixas de cada tipo de material ser utilizado. Depois eu posso pegar e identificar, então, as áreas que eu tenho, certo? Que eu vou fazer alguma intervenção. Então, digamos aqui, projeto de paginação. Lavar, opa, lavar, armazenar as pranchas, preparo, até o teste. Aqui eu tenho faixa, então, o quê? Com 1,20 m, altura de faixa 1, H 1,20 m, faixa 2, 1,20 m, faixa 3, 1,20 m.
Esse vai preparar os sulcos, revestimento até 2,10, cozinha, azulejo até 2,80. Então, estou identificando quais é as alturas que eu vou ter de revestimento em cada uma delas. E os locais onde vai ser aplicado, ó. Então, eu pintei aqui, vai ser, né? Tipo, essa cozinha aqui vai ser nessas paredes aqui que vai ser aplicado. Então, eu posso ter no próprio local, tá? Cores diferentes, identificando altura diferente. Pessoal, isso aqui não é uma regra, tá? É um projeto, uma sugestão que eu estou dando, né, do projeto de paginação. Você pode criar seu próprio maneira de utilizar, tá? Estou dando um exemplo aqui, ok? Aí depois eu vou identificar no meu projeto a minha junta de dessolidarização, que aqui nesse caso estão representadas por linhas azuis, né? Tá? Então, junta de solidarização é a segunda junta. Então, o que é de solidarização? Então, são aqui, ó, entre paredes e o piso, tá? Todas as azuis. Todas as paredes então vai ter junta, tá? E a junta de movimentação, que são separadas por linhas vermelhas, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz aqui vãos de 4 por 8. Peguei 4 metros, aqui deveria ter 12, juntei 4, e por 8 aqui, ó. Tá as vermelhas juntas de movimentação, ok? Aqui eu coloquei aonde que eu vou iniciar o assentamento, uma setinha início, né? Para lá e para cá, porque vai ser toda uma peça só, no mesmo tipo. Então eu começo de um lado e vou todo, e depois eu vou fazer as juntas que eu preciso, tá? Se eu tivesse cada, às vezes também você pode utilizar em cada peça fazer a sua paginação, certo? E na porta de acesso a essa peça, você pode colocar uma peça diferente, ou um basalto, ou um granito, né? Ou usar a mesma peça numa lista ali de tabeira. Daí você vai fazer a paginação por peça, tá? Aqui eu estou fazendo a paginação pelo apartamento todo, toda a unidade. Entenderam qual é a diferença, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, caso eu tenha a paginação do ambiente aqui, ambiente A. Então, o que que eu fiz? Eu identifiquei, certo? A o início, vou começar de lá para a direita e para baixo, certo? Já fiz o que que eu fiz? Uma plantinha daquele ambiente do piso, né? Não de parede, tá? O ambiente A. Então, uma área externa, o detalhe 2, o que que é? Início dali para cá. Qual vai ser os materiais que vai ser utilizado? Então, a dimensão vai ser o que que é? Um material cerâmico de 45 por 45, a minha área é 10,55 metros quadrados, o meu tipo é BLA, o PI entre 4 e 4,5, coeficiente de atrito 0,7, resistência à mancha 0,4, argamassa colante vou colocar C3 e rejunte de 5 milímetros tipo 2, ok? E aqui é onde que eu tenho a ajuda de dessolidarização que vai ter nesse azulzinho aqui. Posso fazer um detalhe da junta de dessolidarização, que eu acho que é interessante. Aqui, ó, a lateral, pelo menos na parede, como é que vai ser. Tá? Deixei para vocês. Tá? Vou para outro ambiente. No ambiente eu posso colocar todo tipo de material, resistência à mancha, resistência à química, né? Toda a especificação, certo? Que eu tenho. Fiz uma plantinha daquilo ali, né? Falo sobre a peça, né? As características da peça, quanto que tem, quantos metros quadrados tem por caixa, quantas peças tem na caixa, né? Então, deixa a ficha completa aqui do meu produto, certo? Agora, fiz a maneira aqui no meu outro ambiente, ambiente B, como que vai ser colocado as peças, o desenho, né? As juntas, também as dimensões da peça, de 10 centímetros são placas de 10 centímetros por 90, né? Todos eles que eu tenho. As características do produto, todos eles, né? Ambiente C, vai para lá de novo, tá? Piso porcelanato técnico, bianco natural, 45 por 45, metro quadrado por caixa, 1,20 metro quadrado por caixa, faltou o número de peças aqui, seria interessante. Os detalhes da junta de solidarização, junta de movimentação, todo o detalhe que eu tenho, tá? E assim vai indo, tá? Banheiro, como que é feito, tá?
Agora nós vamos para paredes, pessoal, tá? O que que eu tenho em parede? Então, eu posso lançar aqui o que que eu tenho. Um banheiro, certo? Aonde eu estou vendo as vistas. Aqui eu estou vendo essa vista aqui, ó. Tá? Aqui desse lado eu estou vendo essa vista aqui. Aqui essa vista, aqui essa vista. Então, cada peça interna, as 4 vistas que eu estou vendo. Então, eu estou vendo a porta aqui, o que que eu estou mostrando? O sentido que eu vou fazer. Então, esse azulejo aqui, ó, ou porcelanato, ele vai até a altura da porta. Já deu para notar ali, ele é para ser assentado do canto para cima e daqui para baixo, certo? Procedimento de assentamento, acho que todos sabem, né? Viu lá em técnicas de construção, né? Aqui nesse parede que começa daqui para cá e para cima e assim respectivamente. Então, estou mostrando todas as peças, né? As que vão ser cortadas, tudo onde vai ser o corte, né? A junta de solidarização que vai ter, né? Junto aos campos que eu vou ter sempre. Tá? Um detalhe da junta, como é que vai ser o corte, tá? Esse corte, quando se faz do fundo é azulejo, é o mais utilizado dessa maneira, né? Tá? Outro detalhe do piso, né? O outro ambiente, banheiro, piso do banheiro, né? Paredes do banheiro, como é que vai ser feito, certo? Paginação, tá? No trabalho de vocês, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. O projetinho do banheiro, mostrando piso e parede. Essa é uma maneira de utilizar, quer fazer de outra maneira, não tem problema nenhum, tá? Normalmente se usa isso aqui, ó, superior, inferior, lateral direito e lateral esquerdo. Já está simbolizado no local, AutoCAD direto, não tem nada demais, tá? Tipo de material cerâmico. Outro ambiente, né? Aqui um detalhe de janelas, quando eu tenho revestimento de janelas, como é que vai ser? Ambiente de cozinha, tá? Aqui na cozinha tu vê, eu não tenho, só tem 3 faces, então, mostrando essa, aquela e aquela, sem problema nenhum, sempre o início, por onde vai começar e terminar. Ok? Próximo. Então, aqui um projeto onde eu falo das dimensões do material, né? Recebimento material, como armazenar peças, recebimento material, limpeza, certo? E para finalizar aqui, o que que eu apresentei? É um trabalho que eu achei muito legal da internet, certo? Sobre uma dissertação, aonde foi feito um estudo, ok? Sobre a utilização de materiais de porcelanato, tá? E foi feito um controle de qualidade para ver como estaria sendo aplicado. Então, o que que foi feito ali? Foi feito nas empresas A, B, C, D e E, ou seja, 5 empresas, aonde foi analisado, foi feito o questionário para ver o quê? Conhecimento das propriedades, tá? Então, se o pessoal conhecia as propriedades materiais, ó. Empresa A e B, poucos não conheciam. A coisa para ninguém conhecia, né? A importância da durabilidade do revestimento, retitude dos lados, ortogonalidade, a curvatura central, curvatura lateral, empenamento, tá? Conhecimento sobre as propriedades materiais, ou seja, propriedades geométricas ou propriedades físicas, né? Importância e durabilidade do revestimento, absorção de água, modo de resistência, flexão, carga de ruptura, resistência à abrasão, a dilatação térmica, resistência ao choque térmico, resistência do gretamento, coeficiente de atrito, resistência à abrasão, resistência ao congelamento, resistência ao impacto, propriedades químicas do porcelanato, aí todas as pesquisas. Importância para a durabilidade, resistência ao manchamento, resistência a agentes químicos, uso de domésticos e tratamento de piscinas, ácidos e álcalis, e etc. Propriedades geométricas, físicas e químicas. Retitude dos lados, ortogonalidade, curvatura central, curvatura lateral, empenho, absorção de água, resistência ao impacto. Tá? Então, foi feita a pesquisa de cada um deles, né, no revestimento de piso sobre a execução, certo? Para
determinar o que as empresas estão controlando em respeito dos seus investimentos, né? Em relação à execução do porcelanato, tá? A legenda eles colocaram sim, verde, não, vermelho, não soube responder azul e amarelo quando tem uma observação, não é o caso. Então, se a consultora disponibilizou algum material de execução, só uma executou, outras não. Necessidade de criar um procedimento padrão para a execução de porcelanato. Todos disseram que sim, menos uma que não precisou que não. Constatou-se algum problema originado com decorrência da especificação errada do projetista? Ó, 13 disseram que sim, 2 que não. A influência na cor do porcelanato. Teve influência do formato porcelanato, influência do tamanho porcelanato, influência da espessura porcelanato, influência do tipo de polimento, influência do local da aplicação. E verificou-se alguma patologia, defeito em piso do porcelanato já assentado? Então, ó, 4 disseram que sim. Se 4 disseram que foi verificada alguma patologia ou defeito no porcelanato, significa o quê? Que haveria necessidade de um controle de todos esses demais itens, tá? Então, por isso que eu deixei para vocês isso aqui como material de quê? Faça uma ficha técnica disso aqui, né? Faça uma ficha técnica. Parou o compartilhamento aí, pessoal, não? Tá aparecendo a área de trabalho ali, as pastas. Opa. Voltou aí? Sei. Então tá. Então, isso aqui eu deixei mais para curiosidade de quê, pessoal? Que já tem, o pessoal já estuda, tá preocupado com as manifestações patológicas. Então, nada impede, quando vocês fazerem um projeto, tá? Que vocês coloquem uma ficha resumo, tá? Dos itens a serem verificados no assentamento, no decorrer da utilização do porcelanato, né? Então, por isso que eu deixei isso aqui como uma sugestão, né? Quando você vou fazer agora um projeto de paginação, tá? Olha, nós vamos começar a executar o piso. Como é que nós vamos fazer o piso primeiro? Vão lá buscar todos os materiais que foram comprados, especificados, vão fazer o projetinho de paginação, vão fazer tudo certinho para evitar manifestações patológicas, ok? Essa que é a ideia, tá? Então, fazer o projetinho para quê? Para evitar tudo que qualquer manifestação patológica que a gente possa ocorrer. Beleza, pessoal? Tá? Outro item que eu esqueci de falar ali para vocês, eu falei para vocês sobre ensaio de percussão, né? Tá? Mas tem outro ensaio que a gente pode fazer, que é com termógrafo, fazer a termografia, não sei se já ouviram falar. Então, existem câmeras térmicas que a gente pode filmar ou tirar fotos, certo? Que eles vão apresentar os vazios que eu tenho ali ou umidade, tá? Vocês já ouviram falar isso? Eu vou colocar aqui assim um videozinho que eu tenho aqui, tá? Estão visualizando aqui? Sim. Então, olha aqui, ó. Opa. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma máquina, pode ser uma câmera para filmar, são muito caras. Todo momento você pode usar uma máquina termográfica. Você vai ali e tira a foto, tá? Então, a foto termográfica, ela vai aparecer isso aqui, ó, essas diferenças de cores, tá? Então, muito aqui eu tenho uma janela, uma janelinha, outra lá. Então, o que que eu tenho? Onde eu tenho as cores diferentes aqui, não uniformes, eu vou ter ali presença de quê?
de ar dentro daquilo ali. Tá? Então, a possibilidade de eu estiver analisando o revestimento cerâmico, tá? É ali eu ter bolsas de ar. Bolsa de ar é concavo, entendeu? Então, não tem uniformidade dele. Só estou analisando revestimento em argamassa, onde tenho, principalmente depois de uma chuva, que eu acho que seria perfeito nós utilizar. Passei uma chuva, eu cheguei e fiz a termografia de uma janela, tá? Próxima da janela. A gente vai verificar os locais onde tem mais infiltração na janela, tá? Tudo por termografia. Bom, aqui não veio o caso. Então, a câmara térmica, né, a gente pode também identificar, né, ah, as deficiências num revestimento cerâmico, bem como umidade que eu tenho, ponto de orvalho, certo? E condensação de vapores de água dentro do interior, né? Pode dar vapor da condensação, dando até manifestações patológicas de bolor, mofo no edifício. Então é só chegar lá com a câmera termográfica e a gente já identifica isso. Não precisa utilizar ela logo depois de uma chuva. Se você utilizar logo depois de uma chuva, pode acentuar mais a tua presença de umidade ou não. Se for um dia de chuva, perfeito. Eu já utilizei ela fazendo vistorias ela em dias de chuva e dias sem chuva. E daí a gente já viu a diferença que dava no mesmo ambiente, né? De poder identificar de maneira mais assertiva ou não. Mas sempre a câmara térmica ela vai identificar os pontos que nós temos ali, ou presença de ar dentro, ou umidade, conforme o caso, né, a ser utilizado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aí sobre o material? Tudo ok? Tudo E certo. agora sim. Alguma pergunta? Tá, Não, então eu vou. Prof, Oi? ó, essas juntas, né, que o senhor mostrou aí, eu nunca tinha visto isso. Ah, como que é o processo executivo? O senhor tem um vídeo para mandar depois para nós no material aí? Eu gostaria de ver, porque nunca vi falar nesse tipo de junta aí, como é que ela é feita lá na execução na hora lá. É, tem. Profundidade, tem alguma profundidade, tem alguma largura mais, deve ter alguma coisa assim. Essa voz é familiar
Altemir, tudo Altemir. bem, Altemir Correia? Só tem Isso, que eu tudo conhecer a tua bem. voz. Ah, tudo bem. Comecei agora, professor. Eu não tinha feito a rematrícula, fiz hoje. Então tá, beleza, então. Não, Altemir, assim, ó, normalmente o que que vai fazer? A junta de solidarização, a primeira é aquela que tem entre o revestimento cerâmico e a parede, normalmente o pessoal deixa o vazio. Então você não começa colando o revestimento cerâmico na parede. Meio centímetro tem que deixar. Depois tapa com o rodapé, tá? Daí tem duas maneiras, ou você só deixa assim e rejunta ela, ou você põe o selante mesmo, para quê? Para que a água, caso tenha escoamento de água ali, não penetre para baixo. Tá? Outras. Quando você faz a junta, peças grandes, você vai fazer essa junta de desolidarização. Tá? Não, a de Co- solidarização nas paredes. Não, As outras é, são de as movimentação. Nas paredes, movimentação. Isso. isso. E no meio você vai fazer a de dilatação, tá? Certo? Ou de movimentação, a mesma coisa, certo? Isso. Então você vai fazer cortar o, porque você faz, normalmente você corta o contrapiso, tá? Sim, a minha dúvida é, tem uma espessura, tem uma profundidade? Não, o que que normalmente você identifica ali? Tu cortando 2,5 cm a 3, tranquilo. Mas só tem que identificar se você não tem nenhuma tubulação por baixo, sempre, né? Ah, não, tranquilo, isso é É. tranquilo. Não, é só E- a minha e- dúvida era sobre as dimensões dessa junta aí. não, corte 3 Ah, centímetros sem problema nenhum, né? 3 Porque centímetros? porque o teu contrapiso ele vai ter de 4 a 6, depende do teu contrapiso. Tu cortando 3, no mínimo, sempre vai depender da espessura do contrapiso que você tem. Você tem que Tá, cortar mais da metade dele, que é o ideal. certo. E, e tem que cuidar porque você não tem uma manta embaixo para você não cortar a manta, né? Então Claro, sempre vai tranquilo. depender do que você tiver embaixo. Sempre mais que 50% dele, Ok. tá? O nosso tema aqui não é processo executivo de contrapiso, tá? Só estou falando de coisas que venham prevenir, tá, as manifestações patológicas em revestimento cerâmico. Porque a maioria delas, o que que é? A não observância das técnicas construtivas corretas no executar. Você chega lá, por que que aconteceu isso? Deve identificar, foi isso, faltou aquilo. Faltou junta de dessolidarização. Você viu que ela estourou no meio lá, por quê? Ou estourou próximo ali. Você levanta lá, tira o rodapé, tá colada a cerâmica na parede, né? Vai no formato da cerâmica e diz que a cada 12 metros eu teria que fazer uma junta de movimentação no meio. Você não faz. Daí rompeu, estourou a cerâmica. Então, tudo são Profe- itens que às vezes a gente peca por falta de execução correta. Fala, meu Só jovem. mais uma dúvida, então. Ali na da dessolidarização, a, tanto o revestimento do piso quanto da parede é longe? Ou o da parede pode encostar lá e o de baixo não? Como é que é? Também nenhum deles você vai encostar na parede. Nenhum deles encosta no. Não, Tá. nenhum deles encosta. O de, Tá, o de mas o do revestimento do piso não encosta na parede, e o da parede não encosta no piso. isso. Isso. Mas tu viu que tem a rejunte de canto ali para te não deixar frestinha, daí tu deixa os dois de canto, né? Na parede. Sim, eu vi ali Tá? um É, detalhamento é o aí que o senhor detalhe, mostrou ali. que daí ele fica melhor o decanto, não pega, não cola um e deixa o outro vazio, tem que deixar os dois, quando pega decanto assim na parede, tá? Tem que deixar Isso. os dois afastados. Afastados. Uhum. Exatamente. Tranquilo. Tá? Obrigado, prof. Beleza? De nada. Um abraço, então. Vou deixar o trabalhinho para vocês ali, para vocês fazerem, tá? A aula que vem a gente comenta e depois eu dou 2 semanas para vocês fazerem. Daí a semana que vem a gente dá mais faladinha do trabalhinho e na outra, que daí a gente já fecha a unidade, né? Daí para postar certo. Beleza? Um abraço a todos e até a semana que vem. Abraço, até semana que vem. Outro. Boa noite. Boa Tchau, noite. boa noite. Tchau.